Vamos fazer um mantra para começar. Vou pedir para você só fechar os olhos um pouquinho. E ao fechar os olhos, entrar em contato com a respiração. Percebe como está a respiração, o ritmo da respiração. Om Shuklam Varandaram Vishnu Shashivarnam Chaturpujam Prasanavadalam Dhyayet Sarvavino Prashantaye. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha Hari Om. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de cada uma de vocês, de cada um de vocês. E a ideia que a gente cria aqui é um grupo de estudo, um grupo de debate, um grupo de conversa sobre esse texto que é o Yoga Sutra. A minha ideia realmente é essa. A gente colocou um prazo ali, acredito que 5 meses, né? A gente vai conseguir falar sobre esse texto, mas o importante aqui é que lembrar que cada encontro desse ele não vai ser pré-programado. Ele é um encontro vivo, né? Ele é um encontro vivo, é um encontro dinâmico e vai depender muito dos debates que forem abertos, dos temas que forem abertos, o tema que a gente vai levar aí para ir conversando sobre esse texto, que é o Yoga Sutra. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Eu vou trazer algumas falas aqui, a gente tem o Yoga Sutra como guia, você recebeu lá o material, né? Mas a qualquer momento que você queira perguntar alguma coisa, você pode levantar a mãozinha ali, que você vai entrar aqui na fila do Zoom para isso. Pode ser que eu espere um pouquinho para abrir a fala para você, tá? Porque talvez, né, eu esteja terminando um raciocínio ali, mas aí em algum momento eu abro a fala e a gente vai debatendo. E de toda maneira, ao final, a gente vai ter um momento também para essa troca. Eu queria só pedir para você levantar a mão quem já estudou esse texto de alguma forma, seja através de leitura, seja através de algum grupo de estudo ou de alguma aula. Levanta a mão. Ótimo, legal. Bacana. Então, vamos lá. É importante aqui que colocar que esse material que está aí com vocês, ele foi feito à luz, né, das traduções da professora Glória Arieira, tá? Então, a principal, assim, o norte que a gente vai ter aqui para esse debate dentro do Yoga Sutra
vai ser a tradução colocada pela professora Glória Vieira. Nesse material que você recebeu, tem os comentários também. Os comentários foram feitos ali ao longo das aulas que eu escutava, né, do estudo dela. Porém, a gente pode dizer que a gente vai ver o Yoga Sutra à luz de várias outras coisas também. Então, a gente vai fazer pontos aqui com a poesia, com a literatura, com a psicologia, com a filosofia. E essa é a ideia da gente abrir esse grupo de estudos, tá? Então, a gente vai fazer essas saídas várias vezes do Yoga Sutra para fazer essas pontes com outros saberes ali, certo? Bom, o Yoga Sutra, né, dentro do que a gente chama de tradição védica, certo? Quando a gente fala tradição védica, a gente está falando da tradição dos Vedas, ou seja, uma tradição que tem o seu nascimento ou o seu fundamento a partir desses textos que são os Vedas, né? A gente chama de tradição védica. É muito importante eu colocar aqui para vocês que o que a gente vai chamar aqui de tradição védica, aqui nesse contexto, é uma tradição de conhecimento, certo? Uma tradição de saber, de conhecimento. Então, o núcleo do que a gente vai passear aqui está nos textos de yoga, certo? O que eu gosto de chamar de poesia, na poesia do yoga, né? Então, a gente tem toda uma história desses textos, né? E que nasce a partir dos Vedas, né? E aí vai dando origem, né, a vários outros textos, né, ao longo da história, tá? E dentro disso, galera, a gente tem não só mudanças de determinados pontos de vista, né, sobre o conhecimento, mas também a gente tem, sobretudo, uma mudança de linguagem, né? Ao longo da história vai se mudando a linguagem, ou seja, a forma de escrever, e muitas vezes escrever sobre a mesma coisa, mas escrevendo de uma forma diferente, tá? Então, é isso que a gente diz, que quando a gente chega no Sutra, no Yoga Sutra, a gente encontra, o que a gente encontra ali? Um texto, escrito mais ou menos ali no século V antes de Cristo, né? Um texto que tem esse formato de sutra, tá? O que é um formato de sutra? Geralmente, quando a gente traduz, a gente fala aforismo, tá? Porque é uma frase, né? São frases curtas e sintéticas. Nessas frases curtas e sintéticas, elas condensam um sentido muito amplo, tá? E é exatamente por isso, por elas condensarem um sentido muito amplo, que quando a gente vai ler o texto, a tradução, sem um comentário, fica muito mais difícil do que quando a gente vai tendo como comentário um debate sobre aquele conteúdo. Aí é como se a gente fosse abrindo sentidos ali de cada sutra. É importante colocar que, exatamente por isso, dependendo da tradução que você use, por isso que eu mandei esse PDF para você, dependendo da tradução que você use, as interpretações são muito diferentes sobre determinado sutra, tá? Então, se você, por exemplo, for acompanhar por alguma outra tradução e comentário diferente, você vai ir comparando essas diferenças ali. O que eu sugiro para vocês em qualquer estudo, especialmente aí do Yoga Sutra, né? E essa é a ideia aqui desse grupo, né, de estudo. É você ir vendo o que faz mais sentido para você. Você vendo aquilo que encaixa mais na sua vida, né? Ou seja, aquilo que
é mais palpável. De tudo que eu já estudei sobre o Yoga Sutra, quando eu estudei dessa maneira, né, como eu vou tentar trazer aqui, foi o que fez mais sentido para mim no meu cotidiano, na minha vida, né, na minha prática de yoga e na minha prática de Hatha Yoga, certo? Vale colocar aqui que a gente está falando de um texto de mais ou menos século, né, quinto antes de Cristo, ali aproximadamente. E a gente não está falando de um texto de Hatha Yoga. É um texto de yoga, não é um texto de Hatha Yoga. Os principais tratados de Hatha Yoga, no sentido de uma prática, eu não falo Hatha Yoga como uma modalidade, né? Eu falo Hatha Yoga como todas as práticas que envolvem asana. Então, Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga, tudo isso eu chamo de Hatha Yoga, certo? Então, esses textos de Hatha Yoga, eles vão aparecer posteriormente, os principais textos, tá? Eles vão aparecer depois de Cristo, certo? Então, no período medieval da Índia. Então, é importante a gente frisar aqui que a gente vai estudar e está falando sobre um texto de yoga e não necessariamente um texto de Hatha Yoga, né? Então, a gente vai ver uma riqueza, assim, de alguma maneira, muito mais ampla do que aquela prática de asana, de pranayama, né? A gente vai ver que o Yoga Sutra fala sobre a vida em si, a amplitude da vida em si. E a gente vai fazendo pontes disso, e isso vai ser interessante aqui também, porque tem muitos professores de yoga que estou vendo, fazendo pontes com a nossa prática de Hatha Yoga. E não só a nossa prática de Hatha Yoga, como o nosso papel como professor de yoga. Eu gosto muito de ficar fazendo essas pontes e eu acho isso fundamental. Qual é o meu papel como professor de yoga hoje, né? Como que eu posso ajudar? Agora, como que eu posso ajudar, né? Dentro o que a gente chama de uma sociedade moderna, à luz de uma riqueza muito profunda que vem desses textos. E esse texto é um deles. Tá? Então, a minha ideia é a gente conseguir desdobrar bem, debater esse texto e oferecer a oportunidade da gente enriquecer, né, a nossa prática de Hatha Yoga à luz desse texto, que é o Yoga Sutra. Por mais que ele não traga técnicas de asana, de pranayama, mas ele traz muitas outras coisas. E é isso que a gente vai ver. Certo? Para isso, vamos começar, então, o primeiro capítulo. Esse texto ele é formado por 4 capítulos. Tá? O primeiro capítulo, ele se chama Samadhipada. A gente vai ver que ele vai falar muito sobre o Samadhi, né? O segundo se chama Sadhanapada, é onde a gente vai ver que ele vai falar muito sobre a prática em si, é onde vai aparecer, por exemplo, o Ashtanga Yoga, né? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, tá? O terceiro capítulo é um capítulo muito interessante, que é o capítulo dos poderes, ele se chama Vibhuti, poderia chamar também de Siddhi, né? Vibhuti-pada, que fala sobre os poderes que podem surgir a partir da prática. E, por último, o que se chama de Kaivalya-pada. Né? Kaivalya é um nome para libertação, né? Libertação final. O que seria, então, o objetivo do yoga. Certo? Vamos começar, então, por esse capítulo, o primeiro capítulo, que é o Samadhi-pada. Samadhi é um termo muito falado, muito conhecido dentro do yoga. A gente vai chegar ali, e como o Patanjali fala, os samadhis, os tipos de samadhi, provavelmente não hoje. Provavelmente hoje a gente vai até o 4º sutra, eu acredito. E aí,
ele vai dizer assim, Hatha Yoga Anushasanam. Isso quer dizer, agora, agora, o ensinamento do yoga. Tá? É como se esse sutra marcasse assim uma abertura, né? Olha, como se estivesse dizendo assim, imagina a gente está começando assim, exatamente como eu disse, agora a gente vai começar o estudo do Yoga Sutra. E se eu dissesse isso, a gente poderia entender por dois lados. Olha, vamos prestar atenção, esse texto é um texto muito bonito, é um texto muito interessante, pode enriquecer muito. Vamos começar agora, para puxar a nossa atentividade, a nossa presença para aquilo que está acontecendo. A gente pode entender por esse lado, tá? Esse atá, esse agora. E esse atá também é uma forma auspiciosa, né? É uma saudação. Ele tem um sentido também como teria o sentido do Om, né? E aí é interessante a gente falar também esse Anushasanam, né? Shasanam quer dizer ensinamento, tá? Conhecimento, ensinamento. Né? E esse Anu que vem antes, ele fala para a gente, né? Anushasanam, ele fala, de alguma maneira, de um conhecimento ou ensinamento que vem antes, que veio antes. Então, olha que interessante, né? A gente tem na tradição ocidental, a gente tem uma preocupação muito forte com a autoria dos textos. E quando a gente vai estudar esses textos, às vezes dá, né? Se a gente for com esse olhar, né? Às vezes dá tilt, assim, porque na Índia e na história da Índia, na tradição em si, não tem muita preocupação com reivindicação de autoria do texto, certo? E aqui Patanjali, logo no início, ele está dizendo assim, olha, esse conhecimento que está sendo, né, que eu vou falar agora, do yoga, ele não é algo que eu estou inventando, ele não é algo que eu estou criando, e ele não é algo que começa aqui. Ele é alguma coisa que já vem antes. Então, quando ele fala isso, ele está remetendo a uma tradição de conhecimento. Tradições de conhecimento, galera, se formam em vários lugares. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que teve a tradição de conhecimento grega, né? Que, por exemplo, o próprio Platão vai falar que aprendeu, que ele sabia com Sócrates, e aí essa tradição vai passando, né? Tipo, isso a gente fala de alguma forma de linhagem, alguma coisa que se abre e que vai se ramificando. A linhagem não quer dizer que é um caminho só, mas que abre e vai se ramificando, certo? E o que ele está dizendo aqui é, olha, existe alguma coisa que já está posta aqui como conhecimento e que já vem vindo, e eu vou falar sobre isso. Eu não estou inventando alguma coisa nova, certo? Eu não estou criando o yoga. Até porque Patanjali, enquanto pessoa, né? Algumas pessoas vão dizer que realmente ele existiu como pessoa, outros vão debater, dizer que Patanjali é uma escola de conhecimento, né? Outras pessoas não, a própria tradição, né, mistura a figura de uma pessoa com a mitologia, né? Então tem a mitologia falada sobre o nascimento de Patanjali, né? O que diz é que a mãe dele queria muito ter um filho, então ela vai pedir para o sol, né? Então ela vai fazer uma prostração ao sol mergulhada dentro do rio, então ela coloca as mãos em Anjali, mudra, e pega a água e vai fazer a prostração. E naquele momento que ela vai fazer,
aparece uma cobra na mão dela que começa a tomar a forma de um ser humano. E aquele ali é Patanjali, que nasce, certo? Aquele que desce, né, nas mãos em Anjali Mudra. Então, se a gente fosse falar sobre como o Patanjali nasceu, ele nasceu dessa maneira, certo? E aí é muito interessante, porque isso, a autoria, né, ou seja, o autor, né, se misturar a história do autor com a mitologia, né, não diminui o valor do texto, certo? Por muito tempo achou, não, esses textos eram puramente religiosos, né, porque se mistura com mitologia e a gente tem que contextualizar como religião, e não é isso que a gente vai fazer. A gente não vai contextualizar o Yoga Sutra como uma religião ou dentro de uma religião. A gente vai pegar o conteúdo do Yoga Sutra para olhar para ele como filosofia, como psicologia, como um saber profundo, que, quando eu falo saber profundo, de alguma maneira, em vários aspectos, é mais amplo do que uma psicologia acadêmica em vários momentos, é mais amplo do que determinadas filosofias, certo? Então, a gente vai ver que esse texto é um texto, a principal característica dele, a gente pode dizer, é um texto metódico. É um texto muito metódico, com a preocupação de definir termos, né? É muito metódico o texto. Tá? Aí tem duas coisas interessantes nisso. Fica muito mais fácil da gente ver a lógica que está caminhando, mas ao mesmo tempo se perde alguma coisa nessa linguagem mais metódica, que é uma beleza poética. O Yoga Sutra não tem necessariamente uma beleza poética, como vai estar presente nas Upanishads e em outros textos, né, anteriores e posteriores. Mas é muito interessante ver qual o caminho que Patanjali toma, e a gente vai ver isso a partir do próximo sutra. Quero discutir isso a partir do sutra, né? Qual o caminho que ele vai tomar? E isso marca uma diferença fundamental dentro desse texto, tá? As escolhas que Patanjali vai fazendo, por qual caminho ele vai. Porque haveriam dois caminhos possíveis, né? Vamos ver isso a partir desse próximo sutra, que é o segundo, ali na página seguinte. Ele vai dizer assim, né? Esse talvez seja o sutra mais conhecido, o 2, que ele diz: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Certo? O que isso quer dizer? E aí vamos lá, né? Eu falei para vocês que a gente ia desdobrando e abrindo sentidos, certo? A grande chave aí desse sutra é Nirodha, mas vamos ver as outras coisas. Yoga, né? A gente pode traduzir ali, a gente pode colocar como união, como junção, até mesmo como, em determinados contextos, como disciplina, certo? Chitta Vritti, tá? O que é Chitta Vritti? Chitta Vritti é movimento da mente. A gente pode dizer assim, ó, quer dizer, modulação mental. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, é pensamento, forma pensamento, né? À medida que eu estou falando aqui, certamente vocês estão pensando, escutando e pensando sobre o que eu estou falando. E, de alguma maneira, da forma como a gente está se comunicando, basicamente a gente está se comunicando aqui através das palavras, tá? A palavra é um som carregado de sentido, né? O que quer dizer carregado de sentido? À medida que eu falo, eu poderia estar aqui emitindo sons que não têm sentido nenhum. Isso teria um resultado completamente diferente em você. Você provavelmente ficaria assim olhando e falando, não, o que esse cara está querendo dizer com isso?
né? Por quê? Porque não tem sentido. E você ficaria tentando encontrar algum sentido, né? Naquilo que eu estivesse emitindo aqui, nos sons que eu estivesse emitindo. Bom, como essas palavras que eu estou falando têm sentido, né? Elas vão criando formas na sua mente, né? Certo? Todo mundo, de alguma maneira, se relaciona com o pensamento basicamente de duas maneiras, vamos dizer, são duas formas de pensamento. A gente vai fazer muitas divisões aqui, tá, galera, em relação à mente. Essa está sendo a primeira. Depois Patanjali vai fazendo outras divisões, né? Não se percam, não são coisas antagônicas, são só formas da gente entender como isso que a gente chama de pensamento se manifesta. Primeira forma pensamento que a gente vai dizer aqui é a seguinte, ó. Você provavelmente, se você sair daqui e falar, vou sair ali e vou caminhar, né? Aí você diz, eu vou caminhar sozinho. Por quê? Aí, se eu perguntar assim, por que você vai caminhar sozinho? Eu não quero conversar com ninguém. Legal, você vai caminhar sozinho, beleza. Mas você tem a impressão de que está conversando com alguém na mente, não é? Na cabeça, não é? Não parece que existe alguma coisa aqui dentro da nossa cabeça? E se a gente apontar, a gente aponta para a cabeça, né? Porque existe um discurso mental. E esse discurso mental é como se fosse uma fala interna, né? Por exemplo, eu não consigo ouvir essa fala, a não ser que você transforme numa fala, mas tem um discurso mental aí. Essa é uma das formas como o pensamento se manifesta, certo? E existe uma segunda forma como o pensamento se manifesta, que não é discursiva, mas ela é imagética, né? Através de imagens, certo? Essas duas coisas não são tão separadas assim, ok? Mas a gente vê que existem essas duas maneiras, né? Essas duas formas. É a primeira divisão que eu quero fazer aqui. Tudo bem em relação a essa divisão? Isso a gente chama de chitta vritti, certo? Ondulação, modulação, ondulação mental. Ok? Nesses comentários aí de vocês, aí eu já vou começar a falar sobre isso, né? Nos comentários que tá ali. Aí já é mais um grande parênteses, né? A gente vai dividir a mente. Existe a possibilidade de dividir a mente em 2 aspectos ou em 4, para a gente entendê-la melhor. Certo? Outros textos vão fazer isso também. Aqui a gente vai falar de 4 divisões da mente para a gente entendê-la melhor. Não quer dizer que essas 4 coisas sejam separadas umas das outras. Certo? Então, a gente vai falar de chitta, é uma das divisões. Chitta, o que quer dizer chitta? Lembrança. Certo? Chitta quer dizer lembrança, ou seja, memória. Patanjali depois vai definir isso mais na frente. Tá? Memória. Olha que interessante. Na visão do yoga, sabe o que é a memória, a lembrança? Karma. Em que sentido de karma? Karma é ação e resultado de ação. Então, a lembrança, ela é resíduo de coisas que a gente viveu e que não existe mais. No campo do fenômeno, ele não existe mais. Onde que ele fica? Ele fica como uma lembrança na minha mente. Certo? Então, e como acúmulo de conhecimento, né? Para eu lidar com essa realidade. Ok? Então, isso é chitta, memória. Inclui essa memória, tá? O inconsciente. A gente vai falar sobre isso depois.
tá? O inconsciente, o que a gente chama de inconsciente. Tá? A segunda divisão é manas, que a gente disse que são os pensamentos de oscilação. Está associado à indecisão, está associado à dúvida, está associado a emoções que nos deixam, né, indecisos, né, que fala, por exemplo, às vezes o medo nos coloca nessa indecisão, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se é isso, não sei se é aquilo, tá? É o pensamento de oscilação, tá? O terceiro que a gente divide é Buddhi, certo? E Buddhi, uma das traduções é intelecto, certo? Agora, não quer dizer necessariamente que é o intelecto como a gente pensa, intelectual, não. É um aspecto da mente, né, que está associado ao conhecimento, ao entendimento. Então, é aquele aspecto da mente que a gente diz assim, ó, que ele é assertivo. Se eu disser para você assim, por exemplo, se eu perguntar para você, vocês estão me escutando? Tá bom o áudio? E você, sim. Quem que diz sim, né? É o intelecto. Se eu perguntar para você, você entendeu esse conceito? Entendi. É o intelecto que, né, apreende, certo? Agora, se eu perguntar para você assim, ó, você entendeu isso? Você disser assim, entendi. E você me disser como você entendeu o conceito, eu dizer para você, olha, não é muito bem isso, certo? É o intelecto também que apreende. Porque é o intelecto que apreende aquilo que é correto e é o intelecto também que apreende aquilo que é equivocado. Porque a equivocação, a gente vai ver o que é essa equivocação, tá? Vamos ver, o que a gente chama de equivocação é o conhecimento errôneo. O conhecimento errôneo é o intelecto que faz também, tá? Porque o conhecimento errôneo, ele é afirmativo. Entendi. Mas não era muito bem assim. Tudo bem? Tudo certo até aí? Isso é intelecto, tá? O yoga vai falar muito da importância desse intelecto, porque, por exemplo, é um intelecto que permite que a gente tenha um debate, né? Que eu diga assim, você entendeu isso? E você, não entendi. Tá, vamos olhar novamente por outro ângulo. Vamos olhar novamente por outro ângulo. E você, entendi. O intelecto que permite, olha, você está vendo tal coisa? Eu estou vendo. Você está vendo esse fenômeno? Estou vendo. Né? É o intelecto que faz essa síntese e que permite também, quando você faz uma conclusão que ela não bate com a realidade e alguém te mostra a realidade, é o intelecto que permite dizer, eu estava equivocado. Interessante. Eu atualizei o meu conhecimento sobre determinada coisa. Certo? Isso é muito importante. Mais na frente, a gente vai falar dos valores lá na frente. E a gente vai falar que um dos comprometimentos do yogi é com a verdade, com a realidade, né? Por mais que ela seja dolorosa para mim. A realidade externa e a realidade que a gente chama interna. Na prática de yoga, muitas vezes, a gente se dá conta de aspectos da nossa mente que a gente não gostaria de ver. A gente não vai ver só os aspectos bonitinhos, encantados e enfeitados da nossa mente. A gente vai se dar conta de vários aspectos e traços negativos na nossa mente. É super importante que a gente possa vê-los, porque a partir de vê-los, a gente pode transformá-los. E esse é um comprometimento com a verdade, com a realidade. Tá? E por último, Ahamkara. Tá? Ahamkara é
o ego. Né? Aham quer dizer eu. Né? Ahamkara quer dizer uma noção de eu. Uma noção de eu. Certo? É muito interessante os nomes no yoga, né? Os nomes. Vamos dois nomes aqui, tá? Que a gente vai... Isso tudo, esses 4 aspectos que a gente falou, aí, a gente poderia dar um nome a eles, que seria assim, Antahkaranam. O que quer dizer Antahkarana? Quer dizer instrumento interno. A mente, na visão do yoga, o que a gente pode chamar de mente, né? Que é todo esse aparato, né? É chamado de instrumento interno, um instrumento para você se relacionar com a realidade. E o ego é um aspecto desse instrumento. Então, o ego é um aspecto muito importante. No yoga, a gente não quer eliminar o ego. O ego é um aspecto fundamental. Se a gente começa com a ideia de eliminar o ego no yoga, a gente vai começar já a criar um conflito. A gente já começa a partir de um conflito com a mente. E a gente não quer entrar na prática de yoga com a ideia de conflitar a mente, né? A ideia na prática de yoga é de entender a mente, no primeiro momento. Olhar, entender, ver como ela funciona, ver como ela opera, tá? E é isso que a gente está, a partir de todas essas divisões que parecem ser muito teóricas no primeiro momento, são só para apontar aspectos que estão em nós, para a gente conseguir ver esses aspectos em nós, certo? Então, esse ahamkara, o ego, é alguma coisa que a gente precisa para se relacionar com a vida, porém, o yoga quer mostrar que o ego não é o eu. Essa é a grande questão. Que o ego não é o eu não é o ego. O ego é um dos aspectos da mente. E é funcional. É operativo dentro dessa realidade. Tá? Então, vamos seguir. Isso tudo a gente falou porque a gente estava falando de Chitta Vritti, o que é a mente, à luz do yoga. Certo? Em seguida, galera, aparece a palavra Nirodha, tá? Nirodha. Bom, aqui é que vão aparecer as diferenças em traduções nessa palavra, Nirodha, certo? E eu fiz uma opção aí. Existem muitos livros, não são poucos, alguns deles, que vão traduzir Nirodha, certo? Como cessação, restrição, cessação. Tá? Alguém já escutou essa tradução? Nirodha como cessação? Sim? Legal. Vamos pegar essa tradução, então, de Nirodha como cessação. Tá? E vamos fechar o sutra assim. Yoga é a cessação das sequências de pensamentos da mente. Vamos traduzir dessa forma. Certo? Em termos mais simples, seria: yoga é parar de pensar. Então, o que a gente está fazendo agora é conflitante com yoga, porque agora a gente está pensando. E a questão é, você só estaria em estado de yoga quando você não estivesse pensando, né? A minha pergunta é, quando que você não está pensando?
Você já teve alguma experiência de não pensamento, de ausência de pensamento? Provavelmente sim. Mas lá na intimidade da sua prática, numa fração de determinados momentos, né? Dentro dessa intimidade da sua prática. Fora disso, conversando com alguém, tomando um banho de mar, fazendo alguma coisa, a mente está ali. Então, você não está em estado de yoga. Então, a gente não vai aceitar aqui essa ideia de que yoga é parar de pensar, parar a mente, sensação. A gente não vai aceitar essa ideia e vai colocar uma outra sugestão aqui. Até porque muita gente pega essa ideia e leva ela para meditação. E aí vira a questão: meditar é parar de pensar. E aí a pessoa já senta e começou o conflito. Por quê? Eu vou dar o exemplo que eu acabei dando na última aula que a gente estava falando sobre Yoga Sutra. Vamos fazer o teste para ver se isso funciona. Eu vou sentar e yoga é parar de pensar, então eu vou parar de pensar. Ok. A grande questão é que quanto mais eu faço um esforço para parar de pensar, né, talvez o efeito seja o contrário. Seria mais ou menos como eu pedir para você fechar os olhos, né? Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, isso vai ser 3 segundinhos. Você só fecha os olhos, tá? E eu vou pedir para você não pensar num elefante rosa com bolinha azul. Não pense no elefante rosa com bolinha azul. Percebeu que a gente está falando aqui? O yoga vai se tornar alguma coisa muito difícil a partir disso, tá? Então, a ideia aqui que a gente coloca, em vez de cessação, tem uma outra sugestão, que é a intermediária, que é esse Nirodha, que é uma das outras possibilidades de tradução de Nirodha, né? Esse Nirodha como um controle ou um comando sobre a mente, tá? Eu tenho falado cada vez nas aulas mais isso. Olha, eu, como gosto de escrever, eu tenho muito cuidado com as palavras. Controle, eu já não gosto mais de usar. Porque nos dá a falsa ideia de que eu controlo a minha mente. E a mente não é alguma coisa controlável. Comando, muito menos, tá? Porque é alguma coisa meio militarizada e a gente não quer ir por esse caminho, né? Não é alguma coisa que vá a partir da força. Por isso que a gente não vai por esse caminho. Então, a ideia que eu lanço é manejo. O manejo da mente. Manejar a mente. Por que manejar? Porque se você vai, por exemplo, se você diz assim, eu vou controlar o solo para plantar. Aí você tem uma ideia. Agora, se você disser assim, eu vou manejar o solo para eu plantar. Aí você está pensando em alguma coisa maior. Olha, a mente é alguma coisa maior. A mente, de alguma maneira, é alguma coisa incontrolável. E eu vou manejá-la. Manejar dentro do que é possível manejar a mente. Eu vou manejar o solo dentro do que é possível de manejar o solo. E manejar traz essa ideia de um respeito à natureza daquilo que você está manejando. Tá? Você vai manejar, mas respeitando a natureza daquilo. Né? Você não vai controlar. Certo? Faz sentido? Essa é a primeira proposta, um manejo da mente. Tá? Isso aí já nos dá assim, muitas possibilidades de pensar. Porque, olha só, eu quero mostrar que a ideia de manejo e a tradução que está aí, porque o que está aí na tradução de vocês? Desidentificação, não é?
A gente ainda não chegou lá. A gente está falando ainda do manejo, né? Porque quando a gente fala de desidentificação, surge alguma outra coisa. Assim que a gente larga a palavra desidentificação, surge alguma outra coisa, tá? E isso que é interessante. Quando a gente está falando de manejo, vamos trazer o que o yoga falou, então, antes, do que é a mente. Olha só, manejo do quê? Né? O manejo do pensamento, o manejo do pensamento. Aí a pergunta é, por exemplo, você acha que você faz manejo de pensamento? Por exemplo, né? A pessoa está no trabalho e aí ela, sei lá, alguma pessoa que dentro dessa hierarquia do trabalho é grossa com ela e aquele, vamos pensar que é um trabalho bem hierarquizado, e aí essa pessoa foi bem grossa com ela e ela sabe que ela não pode ser grossa de volta porque ela pode perder o trabalho dela. Naquele momento, a pessoa fica com muita raiva, mas ela faz um manejo dos órgãos dos órgãos de ação, faz um manejo do pensamento para não descarregar a raiva ali. Na verdade, não é isso que acontece nesse aparato? Só que a pessoa não consegue segurar a raiva, não consegue segurar sempre. Aí, quando ela chega num lugar que é um ambiente um pouco mais seguro, que ela sabe que ela pode largar aquela raiva e que não vai ter uma perda tão grande quanto teria ali, ela larga aquela raiva ali. Certo? Por que eu estou falando isso? De alguma forma, a gente faz manejo de pensamento, manejo das nossas emoções, uma gerência, um manejo, né, das nossas emoções. Talvez não como a gente gostaria, né? Determinadas coisas são intensas demais para a gente transformar, às vezes a gente precisa de apoio e tal, né? Às vezes a gente precisa de um apoio externo, mas é importante saber que a gente faz esse manejo de pensamento e de emoção, certo? Mas aí eu queria sugerir o seguinte, olha só, existe um exercício dentro da filosofia que também é um exercício dentro da psicologia e que também é uma prática dentro do yoga. E pouca gente fala diretamente sobre isso, né? Uma das grandes questões dentro do yoga é que fica se atacando o ego como se fosse alguma coisa errada, mas não vai nessa raiz da questão. E qual é a raiz da questão? É assim, olha, existe alguma coisa que é muito interessante dentro das possibilidades humanas, que é assim, você é capaz, e olha, se você não fizer isso, à luz do yoga, você não tem liberdade. Tá? Então, isso é alguma coisa muito importante, que é assim, existe uma possibilidade dentro do ser humano que é pensar ou refletir, né, sobre o pensar. O que isso quer dizer? Refletir sobre o pensamento. Então, olha só que interessante. Às vezes você pode ter uma reação assim de pensamento e de emoção mesmo, e você largar a pergunta: por que eu estou reagindo dessa forma? Se você não faz a pergunta, talvez você nunca chegue numa resposta. Mas fazendo a pergunta, você pode chegar numa resposta. Por que eu estou reagindo assim? Eu poderia reagir diferente. E é isso que traz uma possibilidade de mudança. Mudar comportamento, por exemplo. Ué, por que eu vou sempre por ali? Por que eu sempre reajo assim? A pessoa fala isso para mim, eu reajo. Fala isso para mim, eu reajo. Fala isso para mim, eu reajo. Será que eu não podia agir diferente? E muitas vezes esse agir está baseado numa ideia, numa conclusão. Será que essa conclusão ela é real? Ou ela é uma fantasia da minha mente? Entende as perguntas que a mente pode fazer para ela mesma? Não é interessante isso? E isso é um processo que faz parte inerente da filosofia
E é inerente a muitas psicologias. O próprio processo terapêutico, dentro de determinadas linhas de psicologia, né, é esse pensar sobre o pensamento, é esse refletir sobre o pensamento. Tá? Tudo bem até aí? Agora a gente vai dar um passo a mais, certo? E o passo a mais é o seguinte. Essa pergunta está nas Upanishads, essa pergunta está em alguns textos. Tá, mas espera aí, tá? A gente está falando de pensamento, emoção, tal, tudo isso a gente chamou de mente. Em outros textos, isso também vai ser chamado de corpo sutil, certo? Corpo sutil. O que seria o corpo sutil? Seria uma energia, né, um movimento sutil. E por que a gente chama de sutil? Porque ele não é material que está se movendo e animando esse corpo, desde os, né, dos órgãos, né, desde as funções orgânicas, né, ao pensamento. Então, o yoga vai dizer, olha, pensamento e emoção está associado ao corpo sutil. É corpo sutil. Então, isso que a gente chamou de mente e colocou esses aspectos é corpo sutil. A gente fala em corpo sutil em relação com aquilo que é mais denso, que é o corpo físico. Músculo, osso, sangue, pele. Tá? Ah, o que esse corpo sutil está regulando? Por exemplo, esse corpo sutil está regulando agora, que eu estou vendo, por exemplo, algumas pessoas que estão fazendo uma ação que provavelmente essa ação não é voluntária, é involuntária. Mas esse corpo sutil que está regulando o piscar dos olhos. Oi, o pisca. O coração bate. Quem está regulando esse coração batendo? O corpo sutil. Certo? Talvez, se eu falasse uma palavra que trouxesse alguma memória para você diferente, essa palavra mudasse no mesmo... E olha só, uma palavra, tá? Essa palavra mudasse os seus processos orgânicos. Agora, se pudesse sentir uma emoção ou uma sensação, sei lá, talvez de medo, por uma palavra que talvez eu pudesse falar aqui, e é o seu coração acelerar e já modificar todo esse processo que a gente chama de um processo interno aqui, tá? Por uma palavra. Tá? Então, corpo físico, corpo sutil, é nesse corpo sutil que está associado ao corpo físico que está ou que é a mente, que a gente chama, né? O pensamento e tal. Tudo bem até aí, galera? Agora tem uma pergunta para além disso, né? E eu falei exatamente, tudo bem até aí, para saber se está tudo bem mesmo, porque essa nossa reflexão vai ficar mais sutil ainda, tá? A gente vai levar lá para o sutil, aí depois a gente vai fazer esses caminhos. Tem perguntas nas Upanishads e outros textos que dizem assim, tá, mas espera aí. Existe alguma coisa para além do pensamento, da forma pensamento, do pensar? Existe alguma coisa para além do pensamento? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. Certo? E na visão do yoga, sim, existe alguma coisa para além do pensamento. Essa coisa para além do pensamento que o yoga diz, a gente vai dar alguns nomes agora, não vou me preocupar. Numa primeira aula, é muita coisa para a gente já começar a falar sobre o que é Atma, o que é Brahman. Né? Já deveria, porque Patanjali já começa no primeiro sutra a nos confrontar com isso. Mas vamos esperar um pouco. Tá? Não vou tomar tanto esse caminho. É alguma coisa que vai voltar a partir dos outros sutras. Então, aqui no primeiro momento, sem explicar muito, a gente vai dizer, sim, existe alguma coisa para além do pensamento. Isso que está para além do pensamento. Dentro do yoga, a gente vai chamar de Atma ou Brahman, tanto faz, ou Purusha. Geralmente eu traduzo como presença
Em alguns momentos eu vou usar o termo consciência, tá? Consciência, presença. E em alguns outros momentos eu vou usar o termo abertura, dependendo de qual a ênfase que eu vou dar. Certo? Aí a gente pode, depois de falar isso, a gente pode largar a palavra desidentificação. Certo? Desidentificação. Porque, vamos lá, olha só. No processo de você já pensar sobre o pensamento, já precisa de um grau de desidentificação em relação ao pensamento. Concorda? Certo. Agora, vamos dar mais um passo e falar assim, quem tem a prática de meditação aqui como uma prática que faz parte do seu dia a dia, da sua prática de yoga? A prática de meditação. Legal. Tá? Então, olha só, meditação. Tá? Na meditação, na maior parte delas, não que todas sejam assim, mas a maior parte das meditações, se opera, né? Acontece ali, sem muitas vezes nem a gente se dar conta, né? Acontece eu vou chamar isso, tá? Eu vou usar essa palavra, tá? Acontece um deslocamento, ou uma ampliação, ou um deslocamento. Certo? Que deslocamento ou ampliação é essa? Você já deve ter escutado quando alguém guia uma meditação, ou já guiou para você, ou mesmo você já guiou alguma meditação, a pessoa falar assim, agora, olhe para o pensamento. Observe o pensamento. Já escutou isso alguma vez? Isso. Não seja levado pelo pensamento, né? Mas olhe o pensamento. Faz sentido isso para você? Você já escutou isso? Você já, de alguma forma, você já percebeu isso na meditação? A possibilidade disso na meditação? De você olhar a partir de um ângulo que você está aqui e o pensamento, você tem a sensação de que o pensamento é alguma coisa que passa, como se você estivesse olhando uma imagem que nos dão, é você deitar no chão, olhar para o céu e ficar olhando as nuvens passando ali. Quando você vê as nuvens passando no céu, né? Pinta essa imagem, você deitado no céu, deitado no chão, olhando para o céu e vendo as nuvens passando, tá? O que é mais amplo do que as nuvens? O céu. Mas olha que interessante. É uma resposta assim, o céu. Tá, o céu. Legal. Mas o céu é uma materialidade? O céu não é alguma coisa material. A nuvem é alguma coisa material ainda, né? Alguma coisa palpável. Se você pudesse estar ali, você ainda ia fazer assim, ia ver que tem nuvem. Mas e o céu? O céu não é alguma coisa material, mas ele está ali, como uma abertura. É tanto que na poesia a gente vai pegando algumas poesias associadas ao yoga, um dos adjetivos que se usa para falar dessa presença ou dessa consciência ou de Atma é um adjetivo. Esse adjetivo é azul. O azul é quase uma metáfora, um adjetivo para falar dessa abertura ou desse infinito ou desse eterno que está ali como o céu. Por que a gente diz que é eterno? Porque se eu perguntar para vocês assim, você quando está olhando para o céu, o que está mudando de forma? As nuvens? Se você disser assim, o céu continua ali, como alguma coisa aberta, não é? Só que geralmente a gente diz assim, o céu está azul, o céu está aberto, não tem nuvem. O que quer dizer não tem nuvem? Quer dizer assim, Nirodha,
não tem pensamento. Mas se você disser, tem nuvem no céu, você está olhando o céu, você vê nuvens, você vê pensamentos. Mas mesmo você vendo nuvens, você não sabe que tem alguma coisa maior do que as nuvens, naquele momento que você está vendo as nuvens? Isso se chama Nirodha como desidentificação. No momento que você deslocou a identificação do céu com as nuvens, né? Você deslocou para alguma coisa mais ampla do que as nuvens, você vê as nuvens como alguma coisa que passa diante de alguma coisa que é, que existe. Isso que é e que existe amplamente e sempre como isso que é amplo, ou seja, como uma abertura ou como uma presença, uma pura presença, a isso a gente dá o nome de Atman, ou Purusha. Aqui no Yoga Sutra, de Purusha. Então, o que quer dizer Nirodha como desidentificação? É esse deslocamento de identidade, essa ampliação. Certo? Isso pode acontecer. A gente não vai fazer essa dinâmica aqui exatamente, fica um pouco mais difícil até porque eu não sei o ambiente que você está, os ruídos que tem aí e tal. Mas geralmente quando a gente está fazendo assim uma dinâmica de meditação, mesmo de Yoga Nidra, talvez você já tenha feito isso, experimentado isso. Existe uma coisa que acontece e a gente muitas vezes também não se dá conta em relação à prática de yoga, que é o seguinte. A nossa atenção, a nossa atentividade, geralmente está grudada aos sons, né? Aos sons. Aí eu posso falar para você, olha, galera, percebe os sons que está aí ao redor, né? Ou mesmo naquilo que eu estou falando. Eu estou falando e aí tem uma pausa. Aí eu falo e tem uma pausa. Agora que eu comecei a chamar a sua atenção para isso, para as pausas, a gente pode começar a perceber que essa pausa, olha só, eu estou falando alguma coisa e daí eu paro de falar. Aí eu volto a falar alguma coisa e daqui a pouco eu paro de falar. Essa pausa a gente dá o nome de quê? Silêncio. Mas eu vou perguntar para você, esse silêncio está só na pausa entre um som e outro? Ou esse silêncio é alguma coisa que existe prévio à palavra? Prévio no sentido de o silêncio é alguma coisa que ele existe. A palavra é alguma coisa que nasce. Onde que ela nasce e onde que ela se dissipa? Nesse silêncio. Todos os sons nascem e se dissipam, ou seja, passam, né, nesse silêncio. O que a gente acabou de fazer aqui com a sua percepção, e isso pode acontecer, eu fiz isso aqui de alguma forma falando, mas a gente poderia fazer isso aqui através de uma meditação, meditando. Né? O que a gente acabou de fazer é um deslocamento da percepção que está grudada nos sons para uma percepção mais ampla, que é o silêncio. O silêncio como um fundamento. Certo? O silêncio como alguma coisa fundante, como alguma coisa que permanece e que está ali. A gente pouco se dá conta, galera, mas muitas vezes uma das coisas que acontece na prática de yoga e mesmo na sua prática de asana, não estou falando nem da prática de meditação, certo? É esse deslocamento que Patanjali está chamando de desidentificação. Em relação ao quê? Aos conceitos da mente, aos conceitos que estão nos nossos pensamentos. Então, vamos partir do seguinte princípio, certo? Vamos partir assim, olha, você está com a mente muito agitada hoje, tá? E você vai fazer a sua prática. E é aquilo que a gente geralmente diz, caramba, minha mente está cheia,
né? Cheio de coisa, né? E aí você vai praticar. E você, de alguma forma, não conseguiu acalmar a mente suficiente. E você continua grudado a esse fluxo. Geralmente, quando isso acontece, é aquilo que a gente diz que não conseguiu relaxar. Não é? Ok. Agora, vamos partir do seguinte princípio. Você está com a mente dessa forma. E aí, você faz algumas respirações, né? Vai acalmando a respiração. E a sua mente vai acalmando. Sua mente vai acalmando. E aí você consegue relaxar. Isso é uma possibilidade. Agora vamos para a segunda possibilidade. A sua mente não necessariamente acalmou, mas você consegue fazer essa desidentificação em relação à mente e você consegue ver que a sua mente está agitada. Você consegue ver a mente está agitada e a sua prática está acontecendo. Mesmo a mente estando agitada, você consegue relaxar. Por que esse deslocamento foi acontecido? Por que ele aconteceu? Muitas vezes, galera, quando a gente vai para a prática de yoga, a nossa mente acalma ou relaxa porque a gente deslocou a atenção dos conceitos que estão ali na mente e tirou e abriu para outro lugar. Na prática de Hatha Yoga, para qual outro lugar que vai? E aí, geralmente, eu digo, olha, vai para fluxos livre de conceitos. Ah, Thales, não entendi nada do que você falou agora. Fluxo livre de conceito? O pensamento, galera, é um fluxo possível da vida. E a gente acha que esse fluxo, que é um fluxo possível da vida, é a realidade. Qual é outro fluxo possível da vida? E que acontece nesse exato momento, que a gente poderia parar tudo e levar a atenção para ele e a sua mente começaria a acalmar. Não só porque acalmar esse fluxo acalma a mente. Não só por isso. Porque a gente poderia, inclusive, deslocar nossa atenção desse fluxo de pensamento para algum fluxo externo e a sua mente começar a acalmar. Por exemplo, você poderia, a sua mente está cheia de conceitos e tal, você senta na beira de um rio, o rio está ali correndo, esse fluxo de água, você olha para ele, fica olhando para ele, aquele barulhinho, aquele fluxo, daqui a pouco a sua mente começa a acalmar. Então, existe, por exemplo, o fluxo de um rio, existe o fluxo de uma chuva, que é uma água caindo do céu, existe o fluxo da respiração. Esse era outro fluxo que eu estava falando que tem associação com o nosso corpo. Claro, a gente sabe organicamente, acalmar a respiração tende a acalmar a mente. Mas não é só por uma questão orgânica e fisiológica, também por uma questão de você se desprender dos conceitos da mente. Porque a gente poderia levar essa atenção, em vez de ser para a respiração, ser para alguma outra coisa externa ao corpo. E operar esse mesmo deslocamento. É isso que a gente está chamando aqui de Nirodha. E é importante a gente se dar conta de que isso acontece na nossa prática, e isso acontece constantemente dentro da nossa prática de Hatha Yoga, dentro da nossa prática de yoga, dentro da meditação. Tanto que a gente vai ter um texto, como é um texto que se chama Sri Vijnana Bhairava Tantra, é um texto tântrico. Ele fala da meditação em vários aspectos da vida. Uma das coisas que ele recomenda como meditação é o céu e vários objetos. Então, a gente pode meditar sobre esse fluxo que é, por exemplo, uma flor. A flor é um fluxo. Então, a presença é um fluxo. O céu, o mar, o fluxo de um rio, fogo. É isso que a gente chamou de fluxos livres de conceito. Esse é um deles. Certo? A respiração é um deles, o rio é um deles, as nuvens são outro deles.
E aí é isso que a gente está falando de desidentificação. Entendeu como essa desidentificação pode ampliar o eu ou a ideia de eu? Porque naquele momento que você sai desse conceito da mente e se abre para o céu, você é junto com o céu. Naquele momento que você olha um rio correndo, você é junto com o rio. Agora, se eu acho que eu vou entrar em contato direto com o rio a partir de um conceito na minha mente, eu não entro em contato com o rio. E a gente vai desdobrar isso um pouco mais. Eu quero usar esses próximos minutos para falar exatamente sobre isso. A mente, o pensamento é algo maravilhoso para desvendar essa realidade. Mas em vários momentos, o pensamento é alguma coisa que exatamente nos impede de ver esses outros fluxos acontecendo como alguma coisa viva, mágica, pulsante diante de nós. E aí muitas vezes a gente olha para um organismo vivo, como o mar, e a gente dá o nome mar. Pronto, acabou. É como se eu já tivesse visto, porque eu nominei. Certo? E dar nome não quer dizer ver. Dar nome quer dizer comunicar. Certo? Só que a grande questão é que a vida é sempre muito mais ampla do que é possível comunicar através das nossas palavras. E é com essa vida mais ampla que está acontecendo agora que o yoga quer que você tenha a possibilidade de entrar em contato. Essa vida mais ampla está aqui no corpo agora, está pulsando. Só que muitas coisas a gente não percebe, a gente vai perceber na prática de Hatha Yoga, porque a gente abriu para isso. Ok? Lívia, pode falar. Você estava falando desse negócio de desidentificação e tal, eu estava aqui passando, né, fazendo uma retrospectiva pelas minhas práticas de meditação, e aí eu me percebo muitas vezes assim, tá, tô lá, tô me concentrando, e aí eu percebo que eu tô pensando. E aí, conforme você foi falando, eu falei, tá, esse meu perceber que eu tô pensando é uma desidentificação mesmo? Ou sou eu mais envolvida no pensamento? Porque às vezes eu tô lá, daí eu fico, não, mas eu tô pensando. Não, então eu tenho que voltar minha atenção para a respiração. Não sei, e aí eu acho que eu mais vrite do que eu consegui mesmo me deslocar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Uhum. Vamos lá. Fica parecendo aquelas bonecas russas, né? Você vai tira, não, vai, não. Aí sempre tem alguma coisa, né? Então parece que sempre tem uma fala e uma fala sobre a fala. E uma fala sobre a fala sobre a fala. E uma fala... É interessante, porque isso são as redes sociais hoje, né? A fala e a fala sobre a fala. Fala sobre a fala sobre a fala sobre a fala. Sim, essa é uma possibilidade do pensamento, né? Porque o pensamento ele vai se desdobrando, né? Mas a questão é olhar, inclusive, né? Na meditação, a gente está falando isso, tá, Lívia? Porque aí eu usei esse exemplo, mas existe uma grande diferença quando a gente usou o termo anteriormente, por isso que eu falei, olha, tem uma diferença aí. A gente usou o termo antes como manejo do pensamento, e o que está muito envolvido no manejo do pensamento é o pensar sobre o pensamento, certo? Olha só, caramba, eu pensei nisso e tal, certo? Isso é o pensar sobre o pensamento. Agora, a meditação, e aí quando a gente larga o termo Nirodha como desidentificação, aí eu falei, aí surge alguma outra coisa. Lembra que eu falei isso? Aí, no instante que a gente usa desidentificação, surge alguma outra coisa. E o que é essa outra coisa que surge? Não que surge, a gente se dá conta de que ele existe. Ele sempre esteve ali. E o que é isso? O sujeito. Dentro desse termo que a gente possa falar sujeito e objeto. O sujeito. O que quer dizer esse sujeito? Tá? O sujeito é um lugar, vamos ver se a gente pode usar essa palavra, um lugar que simplesmente, ou algo em mim, que simplesmente vê.
Então, vamos lá. Por exemplo, a gente geralmente diz assim, parece uma coisa óbvia, né? A gente, assim, eu penso. Parece uma coisa óbvia, eu penso, né? Porque você consegue ver pensamento, né? Eu penso. Agora, o que não é óbvio é assim, ó. Você não só pensa, você sabe que pensa. E você só sabe que pensa porque essa presença brilha ali e você vê o pensamento, certo? Você vê o pensamento, você presentifica o pensamento. O paradoxo é, qualquer coisa que eu fale sobre o pensamento é pensamento também, mas continua existindo essa base que é alguma coisa que ilumina e vê. Que existe, é o que a yoga diz, isso existe prévio ao pensamento, assim como o silêncio existe prévio ao som. Então, a gente só consegue usar, esse é o grande paradoxo aqui, galera. E eu não vou falar muito mais, senão a gente vai entrar naquilo que eu falei que a gente ia falar mais na frente, tá, Lívia? Vamos respirando e a gente vai conversando sobre isso aos poucos. A pergunta é super importante para a gente diferenciar o que eu coloquei aqui como desidentificação e o que eu coloquei como ali comando ou controle ou manejo. Então, o grande paradoxo ao falar sobre esse ser ou sobre essa presença ou mesmo sobre esse silêncio, né, é porque qualquer palavra que a gente use simplesmente vai indicar, vai apontar. Vai apontar para isso que não tem palavras e que não pode ser conceitualizado, mas todos os conceitos nascem ali. Onde? Nessa presença que você é. Então, você, por exemplo, a Lívia falou, eu consigo ver o pensamento e eu consigo ver a crítica ao pensamento dentro da minha mente. Agora, por que você consegue ver? Porque essa presença brilha antes. Certo? E é muito interessante falar sobre isso, porque olha só, algumas pessoas colocam o Niroda como cessação, por quê? A cessação do pensamento é alguma coisa interessante quando acontece. Veja só, vamos supor que eu estou sentado aqui meditando, e aí eu estou ali, né? Pensando, tal coisa, e aí penso sobre o que eu estou pensando e está acontecendo tudo isso, e vamos supor que a minha mente vai acalmando, e em algum momento pode acontecer dela, eu não estou pensando em nada. Eu queria saber assim, isso já aconteceu com alguém de vocês, como experiência? Algumas pessoas levantaram a mão, ok. Vamos lá. O que fica quando todos os pensamentos cessam? Geralmente a gente diz assim, olha, fica um estado de eu sou. Eu não vou nem dizer, poderia nem dizer eu sou, poderia dizer alguma coisa que é. Aí depois vem alguma coisa na mente, aí você gruda. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. O yoga está querendo dizer, olha, esse estado de eu sou, ou esse eu sou, ou aquilo que é, permanece sempre. A gente vai grudando coisas. Eu sou esse corpo, eu sou esse pensamento, eu sou essa emoção. E quando cessam os pensamentos, fica esse estado de pura presença. Só que o que acontece geralmente é que quando fica esse estado de pura presença, de eu estou pensando, eu não estou pensando, aí voltou o pensamento. Mas é interessante porque por mais que isso seja uma fração ali, um instante, isso mostra para você que existe uma base, que existe alguma coisa que é para além daquilo. É como a gente diz assim, é como você olha para o céu e vê aquele céu azul sem nuvem nenhuma. Isso te mostra que tem essa amplitude. Aí depois você pode ver o céu fechado com nuvens e você sabe, esse céu continua ali, aquele anterior, continua ali. O céu continua sendo céu, só que ele está cheio de nuvens. Ou seja,
A amplitude está ali na sua mente, mesmo quando ela está cheia de conceitos e cheia de pensamentos. Certo? Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, com mais cuidado, tá? Esse é o tema... Galera, isso aqui que a gente está falando é o tema principal do Yoga Sutra, tá? Só que aí tem uma diferença, e é importante a gente marcar essa diferença, tá? É como se a gente estivesse falando, olha, para o yoga existe a mente enquanto pensamento, fluxo de pensamento, e existe a consciência, essa presença como alguma coisa mais ampla, certo? E essa consciência como uma coisa mais ampla é algo novo para muitos de nós, ou para muitas pessoas, certo? E não é tão palpável quanto o pensamento. Por isso que eu falei, é mais sutil da gente falar sobre isso, ok? E aí é interessante a gente falar sobre isso porque o Yoga Sutra é um texto que, apesar do tema principal ser isso, que é o ser, ou essa presença, ele vai, em paralelo, todo o tempo, falar sobre a mente, onde nasce o sofrimento, como o sofrimento se desenvolve na mente, como lidar com a mente. E é por isso que geralmente eu digo, olha, o yoga não é só um tratado sobre o ser, ele é um tratado sobre a mente humana. Ele vai destrinchar ali como ele vê a mente. E já começou no primeiro sutra, a gente apontando, e depois ele vai falando nos outros sutras, logo os próximos, provavelmente isso a gente vai entrar na próxima aula, né? Sobre como essa mente funciona, como essa mente entende a realidade, né? Como essa mente opera, como surge o sofrimento e por aí vai, tá? E aí vamos até o 3, o próximo, porque ele se complementa, o 3 e o 4 se complementam ao 2, porque ele não vai só dizer que é uma desidentificação em relação ao fluxo de pensamento, ele vai dizer, em outros estados que não existe essa identificação, tá? Aquele que vê permanece na sua própria natureza. E quem é aquele que vê? Eu falei sobre aquele que vê na resposta que eu dei para a Lívia. Essa pura presença é aquele que vê, que ilumina o sujeito, né? Pura presença, que você é, tá? Nos outros momentos, tá? Está no 4. Existe a identificação com os pensamentos, tá? Existe essa identificação, certo? Então, por um outro caminho, a gente pode dizer assim, olha, que Patanjali está dizendo que yoga é esse reconhecimento de algo mais amplo do que o pensamento na mente. E que o que isso ajuda? O que eu queria lançar, assim, se isso ficar muito vago nesse momento, o que eu queria lançar para você começar a pensar, refletir sobre isso na sua própria prática de yoga, de Hatha Yoga, é isso de alguma maneira já acontece na minha prática de yoga. Então, olha só, imagina que o seu aluno, a sua aluna ou você chegam na prática de yoga e a mente está ali cheia de ideias, eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder aquilo, não sei o que, esqueci aquilo, né? E aí começa através da respiração a mente acalmar, né? Se cria toda uma relação ali com o ambiente para isso, a mente começa a acalmar. No asana você vai, né? A pessoa vai se dando conta de outros aspectos, né? O próprio fluxo da respiração, fluxo de calor, as sensações na pele, e daí a pouco a pessoa já está mais desgrudada disso. E aí eu queria perguntar para vocês não têm as sensações muitas vezes depois que você sai da sua prática de Hatha Yoga, ou mesmo de yoga, ou mesmo da meditação? E eu gosto de falar da meditação porque muita gente diz que são efeitos orgânicos que produzem isso. E não é só o efeito orgânico que produz isso. Porque às vezes você está na meditação e você não fez todos aqueles asanas e acontece a mesma coisa. Você tem a sensação de que quando você sai da meditação para o seu dia, você está com seus sentidos mais apurados, por exemplo, às vezes os sons você está escutando melhor.
aquilo que você parecia que estava com pressa, você consegue dar uma resposta mais para a pessoa que está ali na frente, percebendo as reações dela, escutando o que ela está falando, né? Caminhar mais atento em relação ao céu, em relação à terra, em relação às plantas, em relação às pessoas. Isso não acontece? Essa é a ampliação que a gente está falando. É exatamente essa ampliação que a gente fala. O yoga nos coloca em contato mais direto com esses outros fluxos da vida, né? Nos desprendendo, né, desses conceitos que tendem muitas vezes, eu não estou falando que é sempre, mas tendem muitas vezes a se fechar como hábito na nossa mente. E a gente vai falar muito sobre isso, de hábito, mais na frente. Patanjali vai dar dicas, inclusive, de mudança e transformação de hábitos e tal. Ok? Bom, então, 4h28 aqui, eu queria abrir, então, para perguntas. Luzia? Aqui. Não, na verdade, não é bem uma pergunta, é um fechamento aí que é uma experiência muito interessante. À medida que a gente vai relaxando, exalando na meditação, a gente vai observando quanto mais sons vão aparecendo, que a gente não percebia antes. E quanto mais profundo vai entrando esse relaxamento, mais os sons vão surgindo. Isso para mim foi a mente tensa, não entra a palavra, né? Não entra o conhecimento. Foi uma percepção muito interessante para eu estudar mesmo, assim, ou para escutar as pessoas e às vezes até trabalhar isso. Não estou conseguindo escutar o que essa pessoa está me dizendo, então eu dou um tempo, dou uma relaxada e, enfim, em outro momento eu volto a conversar, enfim. Mas essa percepção só para complementar o quanto é interessante essa questão da abertura mesmo, assim, né? E esse relaxamento da mente para que se possa entrar, né? Luzia, está cortando. Tem mais alguém que tem alguma questão? Luzia cortou bem ali no final, mas aí... Tá. Mais alguma questão? Ou colocação? Pode ser comigo aqui, Thales? Sim. Tudo bom? Thales, uma questão. Eu vejo que nos textos do yoga, de maneira geral, como se traduz, quando vai se falar do ser, mesmo fiz essa referência em questão da presença, né? De estar presente. Nos textos, tu também, no texto que descreveste sobre o esquecimento do ser, comentando sobre Heidegger, né? Os tradutores, eles optam, na maioria das vezes, a não ser alguns, né? Optam por presença, mas a maioria deles optam, em vez de traduzir por presença, eles traduzem como ser aí. Né? Justamente para escapar dessa noção da identificação do ser. Né? Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho mais a respeito porque quando tu usa a palavra abertura, me dá a sensação justamente dessa amplitude que tu está querendo fazer referência, né? Mais do que a palavra presença. Até tem autores, né, que são bastante críticos em relação a essa tradução, como Derrida, né, que vai falar da ditadura da presença, né? Justamente porque o entendimento que se tem sobre o próprio tempo, né, de como
o entendimento de que há um passado, um presente, um futuro, né? E como o ser se relaciona com o tempo. Na verdade, a tradição filosófica ela tenta encobrir um pouco, né? Ele, digamos assim, ele joga o ser para fora do tempo, né? E não leva em consideração um aspecto temporal do ser, né? E Heidegger vai trabalhar justamente por isso que ele escreveu Ser e Tempo, né? Para trazer essa noção de tempo, da historicidade, né? Para o ser, né? Então, mas eu vejo, de qualquer forma, mesmo se usando a palavra presença dentro dos textos de yoga, a proximidade, para mim, é incrível. Assim, eu fiquei abismado como, né, isso já estava, essa noção assim, de ser, já estava presente há muitos e muitos anos antes de Heidegger pensar sobre essas relações. Né? Então, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho muito interessante. As palavras que a gente usa, né, fazem toda a diferença, né? Tem muita gente, Alexandre, que opta, inclusive, por não traduzir tanto, mantendo essas palavras que indicam, mantendo o original, né? Purusha, Atma. Galera, quem está indo, né, quem está saindo, está precisando sair, saudações, até a próxima terça-feira, tá? Obrigado pela presença. Aí, Alexandre, o que acontece? Eu acabei optando ali por abertura, nesse sentido que você fala, né? Porque às vezes, por exemplo, esse é um paradoxo, tá, galera? Às vezes a gente, por exemplo, usa o termo presença e aí a gente dá a ideia de que é alguma coisa dentro de mim. E é isso que o yoga está querendo, inclusive, mostrar para a gente que não é alguma coisa que está dentro nem fora, né? Até esses termos dentro e fora, em relação a isso, não, né, perdem o sentido, né? Mas eu diria assim, nesse primeiro momento, Alexandre, eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais sobre isso ao longo, ele vai falar sobre samadhi, várias questões ali, mas eu diria que a gente acaba fugindo disso quando a gente usa um termo dentro do budismo, e cada vez eu tenho usado ele mais, que é o vazio. Porque o vazio quebra também essa ideia de que a gente vai encontrar alguma coisa final ali, né? Então, o vazio é como eu brinquei ali, eu não sei se a Lívia continua aí, mas eu falei da brincadeira Lívia tá ali, da boneca russa, né? Mas na boneca russa a gente encontra a última que não abre. É como se a gente estivesse falando de uma boneca russa, fosse abrindo, 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 e tivesse uma última que você abre e fosse igual a uma semente, né? Porque geralmente a gente pega uma semente achando que vai encontrar alguma coisa final ali, na qual a gente vai dizer, toda aquela árvore vem disso aqui. A gente abre a semente, pum, e tem um vazio. Então é igual a boneca russa que a gente vai abrindo, abrindo, e quando chega ali, pum, o vazio. Só que o que o yoga diz que é esse vazio, né? O yoga não chama vazio, ele chama presença, porque a mesma metáfora em relação a isso, eu uso em relação à ideia que se tinha de que, por exemplo, o átomo era essa entidade final, né? Era algo final ali, era algo essencial ali. Só que aí vai se quebrando, né? Pum, quebra o átomo, vai quebrando em partículas menores. Aí, o que o yoga quer dizer com isso, né? Se a gente fosse usar a linguagem do yoga, né? Vamos lá. A gente quebrou o átomo em partículas menores e vai quebrando, quebrando. Onde que você vai chegar? Você vai chegar naquele que está olhando. E aquele que está olhando é essa presença, né? Essa presença que busca, que no fundo, assim, essa presença que se busca, enquanto não se reconhece. Depois que ela se reconhece, aí a vida se torna isso aí que está posto, né? Então, o que a gente diz, né? Cessa a busca por alguma coisa mais ampla. Por quê? O amplo está aí, já é o que está, né? O que é. É por isso que a gente usou o termo também, aquilo que é. E cada vez eu tenho usado mais o termo aquilo que é do que aquilo que eu sou. Porque até para indicar alguma coisa que está entre, ou que está aqui, ou que é, né?
porque o sou a gente acaba apontando para algum lugar em mim. E aí, hoje em dia, cada vez mais, por questões de linguagem, isso vai se misturar a essa entidade, né? Que o yoga diz que não é entidade, é uma ilusão, né? Que é o ego. Aí, facilmente, né, isso se mistura. Quando a gente usa o termo que é, não. Ou mesmo, o budismo vai colocar muito o termo vazio. Eu estou para escrever um texto, até comentei nesse último encontro, um texto que fala, é um ensaio sobre o nada e o vazio, né? Falando a diferença entre o termo que a gente usa vazio, ou que, a forma como a gente pensa ele, e o nada, né? Isso é super importante, né? Só para falar rapidamente aqui, o que a gente chama de vazio é alguma coisa que é, ou seja, uma vacuidade ou uma abertura que é ela é potencial, né? Quando a gente reconhece ela, ela nos leva para as potências que se manifestam nela, né? Isso é muito diferente do nada, porque esse vazio é pleno, né? O nada... Desculpa. Poderia dizer pleno de sentido, de certa forma, Exato. para fugir do niilismo, né? Você está te referindo Exato. ao nada, né? Uhum. Exato. Então, você já pescou aí, já sabe, né? Eu estou falando para o filósofo, então, certo? Bom, a gente vai falar mais sobre isso a seguir. Era exatamente um pouco, de alguma forma, é importante trazer palavras para determinadas perguntas e questionamentos, mas não se prenda a isso que a gente falou agora. A gente vai voltar a isso constantemente, porque logo em seguida no texto, Patanjali vai começar a falar sobre Samadhi. Falar sobre Samadhi, né, é falar sobre isso. E o mais interessante, galera, não se assuste com os termos que a gente vai usando, porque a gente está querendo mostrar de alguma maneira que o Samadhi é alguma coisa que já faz parte da sua vida e muitas vezes a gente não conta como sendo Samadhi. E aí, quando se aponta para o Samadhi como alguma coisa espetacular que pode acontecer lá na frente, ou alguma coisa... Aí a gente fica buscando aquilo como se fosse um Deus, mas a gente quer reconhecer que o Samadhi já é algo que acontece na nossa vida, né? E aquilo que é extraordinário está exatamente aqui, nesse instante que a gente está vivendo, certo? Vamos fazer, então, o mantra. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om